Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, que saudade que eu tô de você. Aliás, não, peraí, que eu preciso falar em francês, porque o Passarinho Verde me contou que nós somos o maior sucesso na França, então ça va bien, comment ça va? Tu me manques. Ça va très bien, mon ami, très bien. Et en ce moment-là, je loge chez un ami français. Bom, vou mudar para português, porque É melhor apesar da mudar gente... que eu não vou entender nada. Não, e sobretudo porque as pessoas que nos ouvem na França, opa, nos ouvem em português. Claro, né? Então, precisamos falar em português, né? Mas, cara, morrendo de saudade de você e com uma vida inteiramente bouleversada, para usar uma palavra francesa. E eu estava dizendo justamente, quando me interrompi a mim mesma em francês, que eu estou na casa de um vizinho francês, que não mora aqui o tempo todo. Olha só. Ele aluga o apartamento por temporada, quando ele não está aqui. Então, eu tive que alugar o apartamento dele e me mudar para lá com os 8 gatos, porque deu cupim aqui em casa num grau que já era preciso fazer alguma coisa ou a casa ia desabar em cima de mim. Menina, que loucura. E o problema é que essa coisa dos cupins, esse veneno, é letal para os gatos. Eu já perdi uma gatinha por conta de cupim. De cupim não, de veneno contra cupim. Sei. E então eu ia deixando para lá, mas você não pode ir deixando o cupim para lá, porque eles comem por dentro. Enfim, aconteceu uma desgraça. É. Então eu tive que me mudar com todo mundo, com o pessoa ainda fazendo quarentena, lá para o 4º andar. E esse apartamento é do Nicolás, que nesse momento está em Bordeaux. Chiquérrimo, né? Então você dá um toque no Nicolás e fala com ele para ele fazer mais propaganda do nosso podcast, porque a gente está um sucesso tão grande na França. A gente recebeu um relatório, gente, do Spotify, dizendo que nós crescemos muito na França. Nós tivemos um crescimento de 500% na França. Aí eu já mandei uma mensagem para a Cora falando em francês, porque eu não consegui me aguentar. Postei no Instagram dando bonjour para todo mundo. Eu acho que a partir de agora eu só falo francês em homenagem ao nosso público da França, entendeu? Corinha, a gente está muito chique, é na Dinamarca, na Noruega, na França. Cadê os brasileiros? Não estão ouvindo a gente, Cora? Eu acho que os brasileiros estão nos ouvindo, mas lá, né? Bem longe da gente. Que coisa, porque hein? os daqui estão muito ocupados, né, Cora? Não está dando nem para ouvir podcast, porque a vida está animada, né? A vida do brasileiro está muito animada. O brasileiro está morrendo de ódio do Pazuello, do Bolsonaro, está bufando. É uma coisa triste a situação que a gente se encontra, realmente. Pois é. Agora, Corinha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você me conte, porque a gente não se fala já tem praticamente 2 semanas, né? Os nossos ouvintes estão muito saudosos, recebemos mensagens muito carinhosas no nosso @aquelas duas podcast no Instagram, dizendo: meninas, onde vocês estão? Por favor, a gente avisou nas redes sociais, mas nem todo mundo tem redes sociais para saber, né? Então a gente teve aí imprevistos, a Cora com essa coisa da estante dela, do cupim, o gato. Eu, minha gente, estou mudando de cidade em janeiro, então tá, a minha vida tá de cabeça para baixo e a gente não conseguiu nas 2 últimas semanas, porque eu ligava para ela e falava: Cora, minha vida tá muito animada, não vou conseguir. Ela dizia: ai, ainda bem, porque a minha também tá muito animada. Eu falei: socorro, que fim de ano é esse, né? Mas conta, como é que você está conseguindo organizar tudo? Porque o escritório você está desculpinizando e depois vai fazer o escritório novo. E tem o gatinho que está isolado. Então conta aí essa loucura então vamos contar as coisas na medida em que elas estão acontecendo. Eu me mudei na terça-feira passada. Fui com os gatos todos lá para baixo. Na própria terça veio um sujeito aqui desculpinizar tudo que era necessário. Questão gatos, o Pessoa testou FeLV positivo, conforme vocês se lembram. Sim. Isso significa que ele não pode conviver com os meus gatos enquanto os meus gatos não estiverem vacinados. Todo mundo testou negativo, felizmente, inclusive o Toró, que ele foi o último a ser testado, porque o Toró é tão apavorado que no dia que os veterinários estiveram aqui para
tirar sangue deles todos, o Toró perigou morrer de susto. Ele estava hiperventilando, com aquela Nossa. pupila dilatada. Eu digo, gente, vamos fazer uma coisa? Se alguém testar positivo, o pessoa não vai poder ficar. Então, vamos poupar o Toró. Se todo mundo testar negativo, aí o Toró será testado Boa. também. Boa ideia. Aí fizemos assim, todo mundo testou negativo, não havia saída para o Toró, mas o Toró teve que ser tranquilizado. E mesmo assim, Caramba. cara, não é dado tranquilizante, né? É um comprimido que eu dou para ele, mas mesmo assim ele luta num grau que ele fica num estado de ansiedade, de pânico, que não dá para descrever, uma coisa impressionante. Eu estou com 2 arranhões no meu braço, a essa altura já passaram, mas assim, pareciam 2 facadas no braço, Nossa, que eram Cora. as unhas, coitado, não é que ele faça isso com as unhas das mãos, é que para pular do meu colo, aquelas unhas dos pés fizeram esses dois cortes, sabe? Sim. Eu até tive que ir ao dentista, porque tudo isso eu estou fazendo, tendo feito uma cirurgia de implante, com enxerto ósseo, com não sei o quê. Então, tem mais essa complicante no meio da história. Ainda tem o dente, eu já tinha me esquecido do dente, foi tanta coisa que eu já tinha me esquecido do dente, Tem, mas tudo a começou com o gente não dente, né? gravou o podcast há 2 semanas atrás, porque eu não podia falar. Foi, exatamente. Lembra que a dentista me proibiu de falar. Aí, quando eu voltei lá, eu entrei no elevador, tinha uma outra senhora no elevador, ela olhou para o meu braço e me perguntou, me desculpa, mas o que foi isso? Eu aí disse para ela, isso foi um amor bandido. E ela não era gateira, então ela ficou me olhando com uma cara assim apavorada. Eu tive Eu que imagino a explicar, cena. né? O que aconteceu? Um gato, minha senhora, um gato. Ela não queria os detalhes. Me poupa Ela os já detalhes. estava imaginando que eu estava sendo engambelada por um jovem rapaz de 18 anos. Eu imagino a cara de pavor que ela deve ter feito para você, Ela né? fez uma cara Tipo, que eu devia ter filmado. para que Aliás, perguntar? certas coisas a gente não pergunta para os outros. Exatamente, Bom, que corre o risco, né, de ter uma resposta que você não quer ouvir. mas então, na frente gato, a situação está dessa maneira. A pessoa vai ficar aqui em casa, vai poder fazer parte da família gato, mas ele ainda está isolado dos outros, porque os outros tomaram só a primeira dose da vacina. Eles têm que tomar 2 doses da vacina até poder misturar todo mundo. Uhum. Acho que antes do fim do ano, o coitadinho do Pessoa não sai do isolamento, que é péssimo, porque ele odeia ficar sozinho. E eu acho que a essa altura ele já está inteiramente acostumado com os gatos, vice-versa. No outro dia ele fugiu do quarto, e eu saí feito uma louca atrás dele, e os outros gatos não fizeram nada, só olharam para ele assim, tipo, aquele gato do confinamento, sabe? Sei. Não houve nenhum fugo, nenhuma coisa assim. Mas aí, isso, terça-feira passada, então, nós descemos, todo mundo, e eu resolvi ficar uma semana inteira, porque dá tempo de a gente lavar, de sair bem o cheiro, da gente lavar todo o chão Uhum. e tal. E aí, hoje, a Cláudia e a Rita, que é a faxineira do quarto andar, elas passaram o dia fazendo uma limpeza profunda aqui em todos os cantos que foram desculpinizados, sabe? Lavando, passando pano, enfim, para a gente não correr nenhum risco. Aí tudo isso tinha o seguinte problema: cada vez que eu saía do meu apartamento, do quinto andar, eu tinha que botar uma outra sandália, porque eu podia levar o veneno na sola da minha Sim, sandália. sim. Então, eu ainda tinha esse negócio, medo que eu estava de esquecer de tirar uma sandália, botar outra. Mas se você pensar bem, a gente está fazendo uma escola aí, né? Um curso intensivo há 8 meses dessa coisa de deixa o sapato do lado de fora. Exatamente, exatamente. Então a gente já tem uma certa intimidade com esse tipo de coisa. E os gatos, você estava me falando aqui, porque o pessoa está em isolamento e os outros tiveram que tomar a vacina. E não tem como a gente não fazer um paralelo com a nossa vida, né? Nós humanos estamos passando, quer dizer, os seus gatos estão passando exatamente o que você está passando, né? Nós humanos estamos passando uma situação que eles agora estão passando, né? Os seus gatos.
Eu falei isso para o Pessoa, sabe? O Pessoa, no outro dia, estava aos berros lá no quarto dele. Aí eu fui lá e disse, olha aqui, você está numa suíte muito confortável, você tem a tua cama, você tem o teu banheiro, você tem os teus brinquedos, você tem comida na hora certa. Isso está acontecendo com todas as pessoas de sorte, porque as de sorte nem isso têm. É isso aí. Então, é o que temos para hoje, rapaz. E aí, eu escutei. Mas é exatamente a vida que nós todos estamos levando na superfície do planeta, né? Nem os gatos se livraram do isolamento e da vacina. Quer dizer, a vacina a gente não quer se livrar, né? A vacina a gente quer, mas o isolamento a gente quer se livrar. Mas, cara, como a gente passa a entender melhor o que é um vírus, como funcionam as vacinas, a questão do isolamento. Total. Eu sabia disso, né? Porque toda pessoa que já teve gato e que sabe de felva e filho e tal, sabe que não pode juntar os gatos, sabe que tem que manter o gato em isolamento, mas eu não tinha o conhecimento da mecânica do vírus. Uhum. Eu sabia essa coisa da gente lavar as mãos, do álcool gel, da máscara, de limpar cada cantinho. Isso te traz uma consciência da, sei lá, da onipresença do vírus. Sim. Porque a gente tem uma tendência a não acreditar muito no que a gente não vê, né? Uhum. E de repente você se dá conta perfeita do que está acontecendo na tua vida. É como as pessoas, né, que de repente não acreditam muito que esse isolamento seja eficaz ou que o uso de máscara seja eficaz, e a hora que os casos começam a chegar perto dessa pessoa, né, dessas pessoas, começa a acontecer com um amigo, com um parente, ou eventualmente acontece uma morte na família em decorrência do vírus, aí você começa a realizar que pode acontecer e que acontece, né? Porque até quando está longe, a gente acha que a gente está um pouco protegido, e na verdade não estamos protegidos. É apenas uma ilusão. E à medida que isso vai chegando cada vez mais perto da gente, a gente vai realizando mais que estamos aqui todos no mesmo barco, né? Não tem diferença entre ninguém. Há uma figura que se criou durante a pandemia que eu gosto muito. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Sim, sim. É muito real, né? É muito boa a definição, né? É isso aí, é verdade. É a mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Mas estamos todos suscetíveis, né? Uns podendo se proteger mais, ou, né, tendo condições de se proteger mais, outros menos. Mas somos todos humanos e estamos todos suscetíveis ao vírus, né? Então. Olha, a Ruth de Aquino publicou hoje um artigo no Globo muito bom. Ela, na verdade, ela escreveu isso para compartilhar uma nota da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Eles divulgaram uma das notas, a meu ver, mais importantes dessa quarentena, dessa pandemia, porque morreu um médico muito importante aqui do Rio. Sim, o doutor Ricardo Cruz. Ele operou meu filho, operou o Theo. Eu estou profundamente Oh, meu Deus. triste. Você se lembra quando eu fiquei afastada da rádio durante 10 dias? Lembro. O doutor Ricardo Cruz foi quem operou o Theo, foi quem fez a punção lá, o dreno, né? Colocou o dreno para tirar o pus da garganta, enfim. Meu filho teve um problema de saúde que não foi grave, mas que era um problema que havia necessidade de operação. A Cora já fazia o programa comigo e eu tive que me afastar da rádio, né? A gente fazia o programa ao vivo, eu tive que me afastar da rádio durante 10 dias. E o doutor Ricardo foi quem operou, o doutor Ricardo Cruz, que foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, a gente ficou muito triste aqui em casa quando a gente soube da morte dele, até porque, né, um médico que ele virou meio médico da nossa família, assim, naquele momento, então, ele era uma parte da família, porque ele acolheu a gente de uma maneira tão incrível, assim, tão profunda, sabe? Desde a hora que a gente chegou, teve o diagnóstico, a gente teve que ir direto para o hospital, e antibiótico, e se faz cirurgia, não faz cirurgia. Ele foi de um amor com a gente, ele foi de um acolhimento, assim, um médico muito carinhoso, um médico muito competente, e que a gente agradeceu imensamente, e é agradecido e vai ser até hoje por toda a assistência, por todo o carinho que ele deu para o Theo e por toda a competência dele, né? Ele era um cara era uma referência em cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil inteiro, aqui no Rio nem se fala.
Então, a gente realmente ficou muito triste. Mas fiz esse parênteses, Corinha, porque você falou do doutor Ricardo, estava falando da doutora Ruth, da Ruth, né? Do Não, mas você artigo fez da muito Ruth. bem fazer, porque dá a dimensão da importância das vidas que a gente está perdendo por conta da Covid. E essa nota é particularmente bem escrita, essa nota da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Eu não sei quem escreveu, mas alguém lá escreve muito bem. E, a certa altura, eles dizem o seguinte: nosso colega não morreu porque lhe faltou leito ou porque a assistência demorou a chegar. Morreu pela inexorabilidade de uma doença que, se não mata sempre, sempre mata. A sua morte expõe a miopia criminosa oculta na barganha do relaxamento no distanciamento social, leia-se aumento da transmissão, pelo aparente bom negócio de um incremento no número de leitos ou de tomógrafos, ou outros calabocas ilusórios e enganosos oferecidos a uma população cansada, sem rumo e sem liderança. Não importa o quantitativo de leitos de UTI oferecidos. Quanto maior o número de admitidos a essas unidades, maior será o número final de mortos. Ricardo Cruz não morreu por falta de leito, ou de assistência, ou de cobertura. Morreu de Covid. Então, isso é super importante, porque isso põe os pingos nos is dessa condição criminosa da pandemia que se tem no Brasil, e tem essa frase que eu acho que define a Covid: nem sempre mata, mas mata sempre. Não é a mesma coisa, mas é diferente. E é importantíssimo a gente se dar conta do que a gente está lidando, né? Quais são as forças que nós estamos enfrentando. Claro, claro. E entender que a gente está perdendo vidas de pessoas de todas as idades, porque eu acho também que as pessoas estão ainda insistindo nessa coisa que o grupo de risco maior são os idosos. Ok, né? Existe um risco maior para os idosos, mas a gente tem visto cada vez mais os infectologistas dizerem que a população jovem está pegando muito, né? Tá transmitindo e pegando muito, porque a população jovem está muito na rua. Essa população é a população que mais jogou a toalha e disse: agora eu vou para a vida porque eu não aguento mais. E essa população está entrando dentro de casa, esses jovens estão entrando dentro de casa e transmitindo para os seus pais, para os seus avós. Então há que se ter uma consciência, e se não é por parte do jovem, é por parte dos pais desses jovens, que precisam sentar e conversar e dizer: olha, não é assim que a banda toca, né? Então está na hora da gente ter mais e mais consciência do que a gente está vivendo. E é aquilo, não estou dizendo aqui que a vida tem que parar, não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer um lockdown 100% completo, não é isso, mas a gente precisa sair de casa, porque lógico, a gente precisa sair de casa para trabalhar, a gente está completando em março um ano, né, um ano dessa história toda. Então, assim, é claro que há necessidade das pessoas saírem, há necessidade das pessoas tocarem suas vidas, mas se a gente puder, a gente fica mais recolhido, e se a gente não puder, que a gente seja responsável na rua, não só pela nossa vida, mas pela vida dos outros. Então, que a gente use máscara, que a gente limpe as nossas mãos o tempo todo, que a gente fique de olho nas nossas crianças, nos nossos jovens, que a gente oriente as nossas crianças e os nossos jovens, né? Porque senão, sei lá, eu acho que não tem jeito. É um momento diferente, não é um momento mais que as pessoas vão ficar trancafiadas dentro de casa, e eu nem penso que as pessoas devem ficar trancafiadas dentro de casa. Agora, não dá para aglomerar, não dá para achar que tem que fazer uma festa hoje, porque senão vai morrer se não fizer a festa. Gente, não precisa fazer a festa hoje. Faz a festa depois. Que ansiedade é essa? Que ansiedade é essa de reunir um grupo de 20 amigos numa casa na serra? Não precisa fazer isso hoje, né? Está mais do que provado que a aglomeração, que ficar... Não lavar as mãos, não fazer o uso do álcool gel, e que o uso de máscara é importantíssimo, né? A contaminação é baixíssima se você estiver usando máscara e a outra pessoa também. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ter em mente, né? E os médicos, para, né, voltar à história do Dr. Ricardo, os médicos estão na linha de frente. Com o aumento do número de casos, eles acabam ficando mais em risco mesmo. O Dr. Ricardo, por exemplo, provavelmente fazia uma cirurgia por dia, 2 cirurgias por dia. Ele é um dos principais cirurgiões que existem no Brasil, né? Então, você imagina uma pessoa... fazia mais... Pois é, então, assim, você imagina uma pessoa, né, o tempo inteiro no hospital,
com contato, ele está mais suscetível, é claro que ele está mais suscetível, mas ele precisa estar mais suscetível, né? E ainda assim com todas as EPIs, mas ainda assim contraiu o vírus. Então, assim, eu realmente fiquei muito chateada porque a gente conheceu ele, a gente teve uma experiência de ter o nosso filho, que é o nosso bem maior, na mão dele, e viu como ele tratou o nosso filho, como ele foi incrível com o nosso filho, ele, o pediatra também do Theo, e como ele era um médico que sentava e olhava no olho, sabe? É aquela consulta que você senta, que você pergunta, que ele pergunta sobre os pais, ele pergunta o que você faz, como é que é para você, e se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, tá bom, tá tudo bem. Quando o Theo teve alta, ele foi levar um presente pro Theo, sabe? Levou um presente para ele no quarto, para comemorar a alta, né, dele. Olha, uma criatura assim, sem igual, sabe? Quanto amor e quanta humanidade naquele médico, e aquele médico que faz carinho, assim, que pega na sua nuca, sabe? E faz um carinho, assim, na hora que você está mais precisando. Então, realmente, a gente ficou muito triste, assim, é muito triste. E aí é isso, né? Você também... Uma doença muito cruel, que ela vai levando os profissionais de medicina e profissionais importantes, né? Que, enfim, que tem uma contribuição gigantesca para a ciência e que estão indo embora também, né? É uma questão acho que de consciência coletiva, né? A gente entender que o nosso ato pode desencadear uma coisa lá na frente com alguém que a gente mal conhece, né? Mas que pode acabar com a vida de pessoas de uma mesma família. Enfim, Não, é aquela velha história, né, Corinha? É pensar no coletivo, é pensar que todos somos um, né? Não, e já está fazendo estragos no nosso futuro, porque teve um bebê de 6 meses que morreu de Covid. Pois é. Né? Já foi registrado agora em Palmas. Quer dizer, aquilo que você falou, que as pessoas devem se tocar, é uma questão de atitude, mas o problema é o seguinte, a gente não tem uma atitude digna vindo sequer do Palácio do governo brasileiro, que é de onde deveria vir o primeiro exemplo, né? Uhum. Aí você tem um presidente ridículo que inaugura uma exposição de roupinha de posse. É ridículo, Agora meu Deus. comemora a liberação de tarifa de importação para revólveres e pistolas, como se isso fosse a prioridade do Brasil. Quer dizer, vacina não entra, vacina vai precisar de 60 dias na Anvisa, mas revólver e pistola a gente pode comprar imediatamente. Se isso não é inverter todas as prioridades da face da Terra, eu não sei o que é. Nós estamos sendo governados por um criminoso, por um psicopata, não há outra forma de definir esse sinal. É verdade, e aí isso fica... As pessoas ficam também muito perdidas, né, quando você não tem uma liderança que te ajuda a se achar nessa confusão, a entender o seu papel nessa confusão toda, fica muito mais difícil, né? Claro, se você tivesse uma unidade de pensamento entre o presidente, governadores, prefeitos, todas as lideranças, dizendo, olha, todo mundo sabe que usar máscara é horrível, todo mundo sabe que é muito chato ter que lavar a mão, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas temos que fazer isso, é uma questão de sobrevivência, isso é fundamental para a gente atravessar esse tempo. Repetindo isso todo santo dia, naquela época do Mandetta, como o Mandetta fazia, que o Mandetta é reiterativo, né? Ele dizia as coisas várias vezes. Então, tem que ser dito o tempo todo. Agora, se você tem um cara que faz pouco da máscara, que faz pouco do vírus, o que a gente pode esperar de uma população semi-alfabetizada? A verdade é essa, a educação no Brasil é péssima, e mesmo que fosse muito boa, também não ia adiantar nada, porque esse tipo de atitude negacionista é muito prático, é mais simples você sair sem máscara e você não prestar atenção. Sim. Então, isso nem depende tanto de educação, isso, no fundo, todos nós, no fundo, gostaríamos de ser negacionistas, mas quando nós somos responsáveis, nós deixamos de ser. É claro. Não sei se você está percebendo, se você está notando isso em grupos de amigos ou grupos perto de você, ou sabendo disso por alguém que já tenha vivenciado essa situação, mas eu estou vendo muita gente
brigar. Agora está um momento assim, um pouco de discórdia entre pessoas da mesma família ou amigos por conta dessa história de que é cada um por si. Então é cada um de acordo com o seu bom senso e é cada um dizendo, olha, eu vou até aqui, mas daqui eu não passo, né? Então eu frequento locais abertos, mas não vou a locais fechados. Então, se você quiser um local fechado, ok, mas eu não vou te acompanhar. Vai ter a festa da família, sei lá onde, vai se reunir um grupo de amigos. Ah, então tá, então vamos para um shopping. Não, eu não vou para shopping, porque eu só frequento lugares abertos. Ah, o Natal. Ah, Natal. Um quer Natal, o outro não quer Natal. Eu tô vendo algumas pessoas começarem a discordar muito em família. Lembra das eleições que as famílias estavam brigando? Aquela polarização toda, fez pai brigar com filho, e tio, e sobrinho, e não sei o quê. E eu tô vendo as pessoas discordarem muito, assim, e ter uma tensão no ar, sabe? De pessoas que até ficam... Eu não tenho isso. A nossa família pensa de uma forma bastante uniforme em relação a isso, mas também é uma família pequena, né? Na minha família também não tem discordância, não, mas eu tô Agora, vendo casos. Eu tenho casos que eu estou vendo no Facebook, tenho casos próximos a mim, de gente que está enfrentando isso em família, com irmãos com opiniões completamente diferentes, com pais idosos. Então, é uma dificuldade gerenciar isso, porque você tem um irmão que acha que é perfeitamente normal ir para a rua, sair e tal, e outro não, e de repente ninguém se entende e está lá aquele pai idoso e ninguém sabe, quer dizer, o que está mantendo isolamento angustiadíssimo com o que está acontecendo com o velho e tal. Enfim, complicada essa história, em muitos níveis, né? A Maureen Dowd, que é colunista do New York Times, todo Thanksgiving ela dá o espaço da coluna dela para o irmão dela. Uhum. É politicamente o contrário dela. Ele era a favor do Trump, para você ter ideia. Sei. E ela, na abertura da coluna, ela diz que ela é a única pessoa da família que não vai participar do Thanksgiving. Porque a família toda vai se reunir. Que a família toda ia se reunir. Quer dizer, aí tipo, gente, olha como é que está isso, né? A minha família já cancelou o Natal, não tem Natal esse ano. E é isso aí, tá todo mundo de acordo, todo mundo não teve briga, a gente chegou a essa conclusão, não dá para você reunir um grupo grande de pessoas, a minha família tem pessoas de todas as idades e é grande, então não tem como. E, cara, tá todo mundo conformado, assim, não é esse ano, mas vai ser no próximo, né? Assim, e tem uma coisa que não está acontecendo comigo e que eu vejo acontecer com alguns amigos, assim, eu não estou com uma ansiedade de realização de coisas que eu sei que são nocivas para o momento, sabe? Então, Também. assim, o meu filho faz aniversário em janeiro. Eu não tenho ansiedade nenhuma, mas nenhuma mesmo. Assim, meu filho faz 5 anos, né? Que é uma idade redonda e tal. Eu não tô nem pensando assim, vou fazer uma festa. Não, eu não vou fazer. Eu não tenho como fazer uma festa para os amiguinhos, os pais dos amiguinhos. Não tem como. Mas, assim, essa ansiedade não mora dentro de mim, assim, eu não tô sentindo uma coisa, meu Deus, mas e agora? E vai ficar sem a festa de 5 anos. Tudo bem, a gente vai fazer um bolinho em casa e tá tudo ótimo, entendeu? Então, assim, eu de não repente, tenho... vocês vão fazer a festa de 5 anos e meio. Exato, mas assim, não tem, eu tenho visto como a pandemia deixou, né, a gente, eu me incluo também, né, a gente com um nível de ansiedade maior, eu tô sentindo que as pessoas agora, já deu para muita gente, já deu para mim, já deu para você, já deu para todo mundo, porque a gente tá louco para se libertar desse isolamento, dessas limitações todas, mas eu vejo algumas pessoas com uma ansiedade em realizar coisas que não são apropriadas para o momento, né? Eu não estou dizendo assim, a pessoa precisa ficar enclausurada. Não é, mas assim, a gente sabe, a gente está careca de saber que a gente precisa se encontrar com grupos menores, de preferência, né? Os grupos ali que você ou está convivendo sempre, ou se não está convivendo sempre, é em família. Mas, enfim, grupos menores, ao ar livre. Então, como é que você faz uma festa, né, de aniversário? Um grupo pequeno, ao ar livre. Você vai lá, convida 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas, ou então não faz, porque você não tem essa ansiedade. Eu não tô... essa ansiedade para esse tipo de coisa não me pertence, assim, eu não tenho essa ansiedade, tipo,
Agora, por exemplo, os especialistas estão com muito receio das comemorações de final de ano, né, dos encontros de final de ano. Eu tenho muitos amigos em tudo quanto é lado, e aí começa esse papo de vamos encontrar, vamos encontrar, vamos encontrar. E aí você começa a ter que se impor, você começa a ter que dizer, olha, gente, eu não estou me encontrando com grupos grandes, eu não estou me encontrando com as pessoas em locais fechados. Eu continuo seguindo um protocolo que é o meu, né? Porque assim, cada um tem o seu. Mas assim, o meu é de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, né? Da vida. Então, e de tudo que está acontecendo. Então é complicado, né? Porque tem muita gente que está com essa ansiedade assim, de reunir os amigos. Fulano tem uma casa, sei lá onde. Então vai, todos os amigos vão para casa. Eu não estou com essa ansiedade, não estou sentindo essa necessidade, porque eu sei que daqui a alguns meses eu vou poder fazer isso com muito mais tranquilidade. Eu não vou precisar ficar conversando com os meus amigos com essa máscara que me sufoca. Então, às vezes, muito até pela condição, né, que essa situação nos coloca. De ficar de máscara o tempo inteiro. Então, às vezes, eu não estou afim mesmo de sair para ficar conversando horas de máscara, sufocada. Então, cara, eu vou esperar um pouco, vou conversar mais ali na frente, entendeu? E vai todo mundo com mais segurança. Eu não sei, essa ansiedade não habita o meu ser nesse momento. Sabe uma coisa? Eu tô com o inverso, no seguinte sentido, eu não quero fazer. Pois é. Não é que eu não esteja ansiosa, eu não quero, sabe? Assim, eu poderia... Eu tenho um grupinho muito chegado de amigos e todos já tivemos Covid, a gente poderia se reunir. Mas eu não quero, eu não sei mais sair de casa, eu não sei mais fazer reunião, eu não estou me sentindo segura em reuniões. Não porque eu vá pegar Covid, é porque tem uma coisa psicológica acima disso. É um pouco, sabe? Eu sempre penso, tem uma imagem que sempre me vem à cabeça, das pessoas saindo para jantar fora em Beirute, quando Beirute estava sendo bombardeada. É um pouco aquela ideia de que quando uma cidade está sendo bombardeada, a gente fica quieto, a gente não sai para jantar. Por outro lado, a gente sabe que todas essas atividades eram importantes para a sobrevivência da moral das pessoas, né, durante a guerra, mas cara, eu estou aquele modelo que, quero ficar quieta no meu canto, também não sei até que ponto que isso vem dessa revolução que aconteceu na minha vida esses dias, né, Sim. Mas Deus me livre, não quero sair, não quero fazer nada, tô nessa vibe. Eu acho que o momento, Corinha, acho que cada um na sua vibe. Eu acho que o momento, como eu estava falando no início dessa conversa que a gente teve, acho que o momento agora é um momento muito diferente, por mais que a gente esteja enfrentando um aumento no número de casos, né? Segundo alguns especialistas, a gente não está enfrentando ainda uma segunda onda, a gente nunca saiu da primeira, né? Então a gente está tendo um aumento no número de casos. Por mais que a gente esteja enfrentando isso, a gente está num momento diferente. Nós não somos as mesmas pessoas que começaram a fazer a quarentena em março, Não, né? realmente não. Nem as mesmas pessoas que passaram por essa quarentena em agosto, e estamos agora em dezembro, pessoas completamente diferentes do que fomos em março, em abril, maio, julho, agosto, entendeu? A gente está se transformando com essa quarentena. E eu acho que o mundo está se transformando, os países estão se transformando, e aí trazendo para o micro, as cidades estão se transformando, e nós estamos no Rio de Janeiro, uma cidade que precisa mais do que nunca ativar a sua economia, né, voltar a ser, não a ser o que era antes, mas assim, porque sempre teve seus defeitos e qualquer cidade vai ter e seus problemas, mas assim, voltar a vibrar como o Rio de Janeiro consegue vibrar, e a economia faz parte disso, né? Então eu também não desejo que o dono do restaurante aqui da esquina, os pequenos empresários, nem os grandes, mas enfim, principalmente os pequenos, eu não desejo que eles passem de novo por um lockdown e uma quarentena para zerar a conta bancária, porque a gente sabe que a economia é muito importante. Então, mas eu não acho que a gente vai enfrentar uma coisa de lockdown total, porque eu acho que os tempos são outros. A gente também conhece mais da doença, a gente conhece mais do que aconteceu, a gente já percorreu um caminho. Em março a gente não sabia, era tudo um buraco negro, a gente não sabia para onde a gente estava indo. Então eu acho que hoje, só da gente poder continuar a tocar a nossa vida, sem aglomerar, sem ansiedade de fazer festa, usando máscara, levando álcool gel, cuidando dos nossos jovens, conversando com eles, trazendo mais consciência para a cabeça desses jovens, a gente já está fazendo muito para não espalhar o vírus, sabe? E também para não deixar o seu Manuel da padaria falir, sabe? Porque eu acho que é importante, a gente precisa sair para comprar um pão, a gente precisa ir no supermercado, a gente precisa
movimentar essa economia. Somos nós que movimentamos essa economia. Mas vamos movimentar essa economia com zelo, principalmente. É zelo por nós, zelo pelo outro, né? Então, eu acho que a gente está exatamente nesse momento. A gente está enfrentando um número maior de casos, né? Um crescimento. A gente não vai ficar mais trancafiado em casa. Então, agora, mais do que nunca, que a gente sabe que a gente não vai ficar trancafiado em casa, e ok, que a gente saia com responsabilidade, que a gente saia com bom senso, que a gente saia com zelo pelo outro, sabe? Acho que é isso. Aí a gente já percorre um bom caminho, né? Acho que a gente avança dessa maneira. Né? E aí é isso, cada um na sua vibe. Se você não tá afim nem de fazer isso, você não vai fazer. Se eu tô afim de dar uma volta com meu filho, eu vou dar uma volta com meu filho, mas eu vou ao ar livre, o meu filho vai usar máscara, eu vou usar máscara, a gente vai limpar a mão, né? Então, sei lá, é isso, assim, é cada um com seu cada um, mas eu todo dia peço ao universo que dê mais bom senso e empatia para as pessoas, porque senão fica difícil, né, Corinha? Que eu acho que tudo que essa pandemia precisa é disso, né? É de as pessoas olharem mais para Empatia. Exatamente. Agora, olha só, eu vou te dar uma informação. Essa nossa conversa inicial, sem a gente começar as pautas propriamente ditas do programa, já são 40 minutos. Aí eu pergunto a você, Cora Rona, o que a gente faz? A gente vai para as dicas, né? E não faz o programa. A gente vai para as dicas. Corinha, isso que dá a gente ficar 2 semanas sem se ver não, que a gente já não se vê há 8 meses, mas sem se falar. A gente não se vê há muito tempo, filha, isso que eu ia te dizer aqui 2 semanas. Corinha. Não, e olha, nessa confusão toda, a gente nem acabou de falar, nessa confusão toda, eu estou me mudando de cidade, eu serei uma moradora de São Paulo, aliás, nossos ouvintes todos de São Paulo, se quiserem me mandar dicas pelas redes sociais, podem começar a mandar, porque a partir de janeiro serei a mais nova carioca na Pauliceia. Então, os ouvintes podem imaginar como é que a minha vida está calma, né? Está tranquila nesse momento. Olha, Belinha, eu não sei quem é que está com a vida mais enrolada, se eu ou você. Eu também não. Juro para você. Mas eu sei que agora eu tô assim, ó, a gente está falando dessa coisa de pandemia, de contato com as pessoas, eu tô assim, meu Deus do céu, eu estou indo morar numa outra cidade, vou morrer de saudade dos meus amigos aqui, e o pior de tudo, não vou poder me despedir de nenhum amigo, tudo com beijo de cotovelo, quem eu encontrar por acaso, porque eu não vou fazer despedida nem nada. Então, assim, ó, beijo de cotovelo, quem eu encontrar por acaso, e acabou, entendeu? Olha só, meu Deus do céu, como é que tá a minha cabeça nisso? Que situação, hein? Tem que fazer muita meditação. E aí, outro dia, eu estava pensando nisso, Corinha. Sei lá, ontem estava pensando nisso. Falei, gente, eu não vejo a Cora há tanto tempo. Queria tanto dar um beijo nela, tanto dar um abraço nela. Né? Quando eu fosse para São Paulo, um pouquinho antes de ir para São Paulo e tudo. Mas eu falei, gente, é isso. Assim, não vou poder abraçar os meus amigos, mas daqui a pouco eu vou. Então, daqui a pouco eu vou voltar para o Rio e eu vou te sufocar de tanto beijo. Então você se prepare, por favor, porque assim que eu tomar a vacina e assim que você tomar a vacina, eu vou pegar um avião, vou chegar aqui, vou na sua casa e vou te espremer, vou tirar suco de você, de tanto que eu vou te espremer. Eu também, querida, eu tô com tanta saudade, sabe? Nossa, muita. E o pior é que o Theo vai estar com o dobro do tamanho do que quando eu vi ele. É verdade. Não é? É verdade. Não, mas a gente vou combinar com você um pouquinho antes de ir. A gente se vê aí embaixo. Você desce, a gente dá um beijo de cotovelo e pelo menos a gente se vê antes de ir, pelo amor de Deus, porque assim isso eu não vou conseguir. E tá tudo bem, tá dentro dos protocolos o beijo de cotovelo com distanciamento social. Acho que sim. Não é? Corinha, falamos muito, quero suas dicas. Diz aí. Você deve ter um monte de dica, né? Porque passou tanto tempo. Olha, eu tenho dica de desculpinizadora, de detetizadora. Mas, ó, não, falando sério, eu hoje, quando eu subi do quarto andar para cá, porque eu estou com os gatos no quarto andar e eu vim gravar o nosso podcast no quinto, na minha casa, eu trouxe algumas coisas que eu tinha levado lá para baixo, como uma meia dúzia de livros, evidentemente, né? Uhum. E eu tenho algumas boas dicas de livros que eu tinha levado lá para baixo,
e trouxe aqui para cima comigo. Então, conta. Olha, a autobiografia do Woody Allen é sensacional. Que maravilha. É ótima, tá divertida, fala sobre tudo, inclusive esse escândalo todo de Mia Farrow e acusações e tal, mas o divertido não é nem isso, o divertido é o resto, é a carreira dele, a forma como ele virou Woody Allen, 500 casos interessantes com pessoas que a gente conhece. Um ótimo livro, muito bom. E aviso às mães de crianças pequenas que pode ser lido aos bocadinhos, então Opa, esse é para mim, então. sensacional. O livro se chama Woody Allen, Autobiografia, é da Globo Livros, e vou te dizer quem fez a tradução, foi Santiago Nazariano, Tá. Woody Allen. Outro livro que eu levei lá para baixo comigo, e que é um livro muito interessante, é A História da Bíblia. É curioso porque a tradução dele foi feita pelo Monteiro Lobato, e ele tem um prefácio da Mary Del Priore. Foi escrito por um holandês chamado Hendrik Willem van Loon, da editora Nova Fronteira. Essa história da Bíblia é sensacional, porque ela conta em que contexto foi escrita a Bíblia, em que contexto foram escritos os incontáveis capítulos da Bíblia, né? Então, a história desse que é o livro mais importante da civilização ocidental. Sim. E muito, muito bom de ler, ótimo livro também. E eu tenho uma dica, finalmente, de cantora, porque é uma amiga minha que fez. Ela fez a coisa mais fofa e simpática comigo essa semana, porque ela viu aquelas fotos do caos em que eu estava mergulhada, aquela confusão de livro, gato lá embaixo. Tive que tirar todas as roupas de dentro do armário, para você ter uma ideia. Ai, Então, meu Deus. não ficou uma coisa no lugar na minha casa. E ela achou que eu era uma criatura que precisava de uma torta de limão. E ela é uma das principais confeiteiras que eu conheço. Ela tem uma empresinha chamada Amable Tortas, mas nem adianta eu falar agora, porque os pais moram em Buenos Aires, ela foi para Buenos Aires e encerrou o expediente desse ano nas tortas. Mas aí eu fiquei tão encantada e feliz com esse presente inesperado, e eu fiquei com saudade dela. E aí eu fui ouvir ela cantar, porque ela é uma grande cantora. E eu fiquei ouvindo, e eu gosto tanto da voz dela, e ela canta tão bem, ela tem um repertório tão bom. Então eu recomendo que vocês ouçam a Cecília Stanzioni no YouTube, no Spotify, na nossa própria playlist. É isso que eu ia falar. Você já botou na nossa playlist? Aquelas duas. Eu ainda não botei na nossa playlist, sabe por quê? Porque com toda essa bagunça, eu mudei de sistema operacional no meu computador, porque estava pouco ainda, né? Eu era a última pessoa que usava o Windows 7, passei para o Windows 10. E com isso perdi a nossa senha da nossa playlist. Então, Que ótimo. eu assim que a gente desligar esse podcast, eu botarei músicas da Cecília na nossa playlist. Mas ela é uma cantora excepcional, cara, muito, muito boa. E ela me fez... Eu tive duas companhias aqui essa semana de confusão total, que eram ela e o André Segovia, porque também me deu não sei por que bateu o André Segovia na minha lembrança e eu fiquei ouvindo tudo que eu consegui encontrar dele. E eu adoro ele, nossa. Então, você ficou nessa loucura toda durante esse tempo todo, com música boa, que já faz a maior diferença, né? Faz muita diferença a gente ficar com música boa, a gente morre. Não é? E eu tô me lembrando aqui de uma troca de mensagens entre nós, que você falou assim, porque eu acho que eu mandei uma mensagem para você dizendo, Corinha, eu não vou poder gravar, porque tô toda enrolada e tal, e você, eu também não vou conseguir, ainda bem que você mandou essa mensagem, porque eu não vou conseguir e tal, e aí eu me lembro que eu respondi assim, não basta uma pandemia, né, Corinha?
A gente está meio nessa vibe, né? Não basta uma pandemia, a gente tem que arrumar mais sarna para se coçar, né? Vamos mudar para São Paulo, vamos desculpinizar a casa, vamos mudar o sistema operacional, vamos fazer uma cirurgia dentária, o que mais? Vamos adotar um gato felvo positivo. Não é? Ai, Corinha, mas é bom que a gente ri, né? A gente tem que rir, porque a gente, rindo, a gente vai curando os nossos males todos, né? Eu acho. Exato. Olha, a pessoa que ri não tem problema na vida, sério. É isso aí. É isso Sério. aí. Não tem mesmo, não. E olha, deixa eu te falar, eu vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Eu fiquei na dúvida se a doutora Margarete Dalcomo foi quem cuidou de você quando você teve Covid. Ela mesma. Minha então. Pois é, ela é maravilhosa, né? Ela está sempre dando entrevistas por aí, mas ontem eu assisti uma entrevista dela, quem entrevistou ela foi a Márcia Peltier, no perfil da própria Márcia mesmo. Eu nem seguia a Márcia no Instagram, mas veio parar no meu WhatsApp aqui, alguém me mandou essa entrevista e eu assisti. Ela deu uma entrevista grande, longa, 1 hora, né? Aquela horinha de live. Aquela hora do Instagram. Exatamente. E como ela é muito recente, deve ter sido ontem, anteontem, não sei, foi por esses dias, é muito bom para quem quer ter um panorama do que está acontecendo, já que a gente falou tanto sobre a pandemia, é muito boa para quem está querendo ter um panorama do que está acontecendo em relação à vacina, do que está acontecendo em relação à contaminação, enfim, uma geral, né, nesses 8 meses aí de pandemia. Então, a minha dica é a entrevista da doutora Margarete Dalcomo e como é competente, né, Cora? Como é tranquila nas informações e segura, como transmite uma segurança para a gente, né, em tudo que ela diz, Cora? Eu me sentia totalmente segura. Impressionante. Totalmente segura, foi muito incrível. Pois é. Enfim, então a minha... Ela é uma pessoa que não doura a pílula, em nenhum momento ela te diz isso não é nada, isso vai passar, nada disso. Uhum. Sim, ela joga na real, né? Ela joga na real. Eu sempre vejo... Absolutamente espetacular, engraçado. A gente, mesmo nos piores momentos, a gente tem coisas positivas. Ter sido tratada pela doutora Margarete, eu acho que é um privilégio e é uma experiência muito positiva que eu vou levar até o fim da minha vida. Sim. Eu imagino, Corinha, porque eu até ontem, né, que eu vi essa entrevista um pouco mais longa com ela, eu só tinha visto alguns depoimentos, assim, em jornais e algumas matérias. Mas quando você passa um tempo ouvindo ela falar, você vê a segurança, né, a segurança de profissional mesmo, né, como médica, como pessoa, e você vê uma serenidade também, né, de quem sabe o que está falando, quem não precisa provar nada para ninguém, e quem está acostumado a orientar os pacientes e orientar a população. E era tudo isso que a gente precisava de um... Era tudo isso que a gente precisava... Eu acho que o governo podia contratar a doutora Margarete para dar uma aula para eles de como é que faz, porque é tudo isso que a gente precisa de informação, com serenidade, com calma, sem criar pânico, para orientar, né, a população, para dizer, olha, é isso que está acontecendo, por favor, se puderem, façam isso, e se não puderem, façam aquilo, mas que deem uma orientação assim clara para a população. E aí eu acho que essa entrevista faz esse serviço, assim, faz esse papel muito bem. E então é essa a minha dica. Tá lá no perfil da Márcia Peltier. Eu vou ver se eu consigo colocar no nosso perfil, fazer uma chamada. Mas é isso, Corinha. Eu diria que esse programa foi um verdadeiro papo de comadre, porque a gente ignorou a nossa pauta, literalmente. Quem vai ficar muito feliz com isso é a Thaís, nossa querida produtora, que nos... né, escreve um roteiro brilhante, maravilhoso, que tem 3 semanas que a gente não faz o roteiro que ela preparou. Coitada da Thaís, desculpa, Thaís. Mas olha, a vantagem disso é que o programa da semana que vem já está pronto. Né, Corinha? Olha, então tá. Então é isso. Adorei esse retorno depois de 2 semanas. É bom a gente até falar para os nossos ouvintes que agora nós vamos fazer os próximos programas, né, das próximas semanas até o final de dezembro. E em janeiro nós entramos num recesso, até para que eu possa me mudar, porque senão vai ficar animado demais. E para a Cora poder também se despedir dos cupins com calma, dar as boas-vindas ao Pessoa definitivamente, né, Corinha?
Então, e aí a gente para em janeiro e depois a gente volta em fevereiro, tá? Então já vai espalhando aí para os amigos. E é isso, se quiser falar com a gente, mandar recadinho, olha, vários ouvintes mandaram recadinho pra gente, muito obrigada, falando, tô com saudade, 2 semanas sem podcast, eu não vivo sem, que bom. Então, é sinal de que a gente está no caminho certo e isso dá mais gás pra gente também para o ano que vem. E é isso, se quiserem falar com a gente, @aquelas2podcast, e temos a nossa playlist no Spotify, que a Corinha vai colocar daqui a pouco as músicas maravilhosas para... Exatamente, para vocês ouvirem. Certo, Corinha? Sim, velhinha. Eu estava morrendo de saudade já desse nosso papo. Eu também. Muita saudade. E semana que vem a gente se encontra para fazer a pauta, coitada, que essa pauta está sendo... Vamos trabalhar. É isso, para a gente trabalhar, né? Na semana que vem. Então tá, um beijo para você, Corinha. Beijo para todos os nossos queridos ouvintes. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.